Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de debater temas, não é? Dia de conversar um pouquinho sobre esses temas da atualidade. E hoje eu escolhi para você o desafio de combater o trabalho escravo no Brasil no século XXI. Então a primeira coisa é preciso compreender para uma possível redação do Enem ou de um vestibular que há uma especificidade, é o trabalho escravo no Brasil. A outra especificidade é no século XXI. Isso não quer dizer que você não possa fazer uma alusão histórica. Para começo de conversa, eu chamo a tua atenção para o artigo 4 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Você sabe que no caso do Enem, você não pode escrever nada que fira os direitos humanos. Mas é bom também que você exalte esse importante documento que foi a Declaração Universal. E ela, em seu artigo 4, prescreve que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então, é possível, por exemplo, partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem para construir a sua argumentação. Eu vou te apresentar, por meio de alguns gráficos, alguns dados mais ou menos recentes sobre a escravidão no Brasil. Olha só, é um balanço de 2015, você está vendo agora na tela, e lá em 2015, segundo o Ministério do Trabalho, 1.010 trabalhadores foram resgatados em condições análogas às de escravo, ou seja, semelhantes à escravidão. Tá? Os flagrantes foram feitos em 90 dos 257 estabelecimentos fiscalizados. Outro dado interessante é a presença de imigrantes de diversas nacionalidades nesse rol aí de pessoas escravizadas. Bolivianos, chineses, peruanos, haitianos. No caso de haitianos e bolivianos, que são nossos vizinhos, peruanos também, de certa forma, o que acontece é que eles fogem muitas vezes de seus países, por causa da fome, por causa da miséria, por causa da situação socioeconômica. E pensam que vão encontrar numa economia mais poderosa, que é o caso da brasileira, a saída para esse tipo de problema. Só que por falta de especialização, por falta de conhecimento, por vários fatores, eles acabam sendo explorados aqui no Brasil também. As áreas que mais exploram são a de extração de minérios, a construção civil, a agricultura e a pecuária. Então é importante você ter também essa informação. E, pelo menos em 2015, 61% dos casos de escravidão ou situações análogas à escravidão foram verificadas nas áreas urbanas. É bom lembrar que hoje o Brasil é um país essencialmente urbano, 90% da população mora nas cidades. Olha só, para ilustrar o seu texto, você também pode fazer uma referência artística. A gente pode olhar para o passado e pensar como é que a sociedade que usava escravos se comportava. Se você quiser fazer uma referência artística no seu texto, você pode dar uma olhadinha nas obras de um pintor francês que esteve no Brasil no século XIX e que pintou como ninguém a realidade do país, principalmente no que concerne à escravidão. É o Jean-Baptiste Debré, Muita gente fala apenas Debré. Você está vendo agora na tela as obras de Debré, E o negro sendo açoitado em praça pública, inclusive por outro negro, Uma imagem que me parece muito significativa, os brancos alimentando negros aí, E a gente vê que as crianças negras parecem até cães, Parece que estão numa situação como de cães que pedem comida à beira da mesa. Então é uma imagem muito significativa e mostra como era a realidade dos negros aqui no Brasil. Ora, é possível, portanto, fazer uma analogia às pinturas do Debré, que conseguiu retratar essa sociedade que usava mão de obra escrava. Outra questão que você também pode usar no seu texto é uma referência à literatura. E para isso você pode ir para a terceira fase do romantismo. É a geração condoreira, a geração do Castro Alves, Dos poetas que eram abolicionistas. Então, naquela primeira fase lá, havia um processo de independência, na primeira fase do movimento romântico. E aí os escritores desse período estão preocupados com a construção da identidade nacional, acabaram escolhendo o índio como herói nacional. Já a terceira geração romântica vai questionar a ideologia da primeira geração, E aí o José de Alencar, que foi o grande poeta romântico da primeira geração, olhou para a relação do índio com o branco.
mas esqueceu o negro. E a terceira geração romântica vem justamente fazer esse resgate, olhar para o negro como elemento importante da formação do povo brasileiro. E aí vai se destacar, claro, o Castro Alves, que vai ficar conhecido como poeta dos escravos, tá? Então você também pode fazer uma referência ao Castro Alves, que tinha uma poesia para ser recitada para grandes públicos, e por isso o estilo condoreiro, com um vocabulário pomposo, com um tom grandiloquente. Bom, dito isso, observando todas essas áreas do conhecimento, é hora de colocar a mão na massa, é hora de escrever o seu texto. A gente construiu um para ilustrar a você como é que você pode debater a temática da escravidão no Brasil no século XXI. Vamos dar uma olhadinha então no texto que a gente construiu com muito carinho para você. Olha só. A lei que aboliu a escravidão no Brasil não foi capaz de eliminar o trabalho escravo no país. Mais de um século após sua publicação, o Brasil continua registrando casos em que trabalhadores vivem ou em situação de escravidão ou em análoga a esta. As desigualdades sociais e a falta de uma fiscalização mais rigorosa ajudam a explicar essa vergonha nacional. Observe que a introdução faz uma viagenzinha rápida pela história, falando que a escravidão não foi capaz, a lei que aboliu a escravidão não foi capaz de acabar efetivamente com ela, e já apresenta dois motivos para a escravidão no mundo atual: as desigualdades sociais e a falta de uma fiscalização mais rigorosa. São esses dois elementos que serão desenvolvidos ao longo do texto. O segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, nós vamos dar uma olhada para as desigualdades sociais. Então, olha só. É regra. Crianças, jovens e adultos que vivem sem qualquer direito trabalhista são pobres, têm baixíssima ou nenhuma escolaridade e submetem-se à escravidão ou servidão porque não têm escolha. Mesmo sendo condenada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu artigo 4, essa prática desumana é encontrada facilmente no país, principalmente em carvoarias, na extração de minérios e na construção civil. A consequência é um ciclo de pobreza e exploração que impede qualquer possibilidade de ascensão social. Observe que o parágrafo todo gira em torno de quê? Da questão social, não é? Mostrando como a miséria traz um ciclo que gera mais miséria. No meio, um comentário sobre a Declaração Universal, que seria sempre bom no texto. Agora é preciso continuar falando um pouquinho sobre a falta de fiscalização, que foi o segundo elemento apresentado na introdução. Olha comigo. O elemento que liga os parágrafos é esse aí, outro fator. Então aí você usa o elemento conectivo. Outro fator que explica essa chaga nacional é a falta de fiscalização. Veja que a primeira frase já indica qual é o tema do parágrafo. Com pouco efetivo, órgãos ligados ao Ministério do Trabalho não conseguem dar conta de fiscalizar um país que tem dimensões continentais. Sem profissionais suficientes e com leis que punem brandamente quem comete o crime, a prática da exploração se perpetua, tanto nas grandes cidades, que concentram pouco mais de 60% dos casos, quanto na zona rural. Para os trabalhadores explorados, a maioria negra e pobre, os quadros do francês Debré, que pintou como nenhum outro o Brasil do século XIX, continuam sendo o retrato fiel da realidade. Percebeu que agora o parágrafo tem como enfoque a falta de fiscalização, a dificuldade do Ministério do Trabalho, a falta de efetivo para isso. O parágrafo também traz alguns questionamentos a respeito de uma lei branda, que não pune exemplarmente quem usa a mão de obra escrava, e lá no final do parágrafo uma referência então aos quadros de Debré para fazer essa comparação, mostrando que a realidade pintada por Debré continua existindo no país. É para lembrar ao corretor do texto que você consegue olhar para a temática nas mais diversas áreas do conhecimento. Agora é hora de propor uma solução. E como os problemas apresentados tinham a ver com a questão social e a falta de fiscalização, esse deve ser o mote da sua conclusão. Olha comigo. São necessárias, portanto, medidas urgentes para combater de forma mais eficaz a escravidão no Brasil. Cabe ao governo ampliar o efetivo de órgãos de fiscalização, a fim de que possam cobrir uma área maior do país com atuação mais presente. É preciso que o Legislativo endureça a punição a empresas que usam o trabalho escravo ou que compram produtos de quem explora os trabalhadores. À imprensa, cabe denunciar de forma veemente aqueles que insistem em se aproveitar da miséria alheia para obter lucros maiores. Essas são medidas que servirão certamente para coibir essa prática vergonhosa que deveria ter sido extinta em 1888. Então veja aí uma conclusão redondinha, mais detalhada sobre quem deve fazer, o governo, o legislativo, a imprensa e como isso deve ser feito. Esse é o caminho
para um bom texto. Estude, reveja a nossa aula, recomende aos seus amigos, leia um pouco mais também sobre o trabalho escravo, que é uma temática que sempre está aparecendo aí em concursos e em vestibulares, tá certo? Qualquer dúvida, acesse o nosso site, professormenelau.com, para você conhecer todas as isoladas que nós oferecemos em nosso espaço. E recomende o nosso canal no YouTube, youtube.com/curso Menelau. E claro, a gente te leva à universidade. Valeu, grande abraço!